Olá, eu sou Juliana Figueiredo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. E eu poderia iniciar aqui falando a respeito dos sintomas, das causas e das consequências da ansiedade. Ou melhor, poderia até iniciar o nosso encontro falando a respeito do motivo principal da nossa conversa, que são as formas que você tem para controlar a sua ansiedade. Mas eu quero te fazer um convite. Eu quero iniciar a nossa conversa te convidando para um momento especialmente seu, nosso, um encontro entre você e eu, para que nós juntos possamos embarcar nessa viagem desse universo acelerado, urgente e um tanto impaciente das pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade. Vamos lá? Mas afinal, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção normal ou ela é uma disfunção emocional? Pois bem, a ansiedade é uma emoção normal de todo ser humano. Feliz de quem tem ansiedade. Aquela emoção diferente, aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo diante de uma situação que requer um pouco mais da sua expectativa, é uma emoção normal. Porém, quando ela passa desse ponto, quando ultrapassa o limite da normalidade, ela passa a ser uma disfunção. E é exatamente essa disfunção que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Mas nós vamos tratar hoje especificamente do transtorno da ansiedade generalizada. É uma ansiedade que vem como consequência da aceleração dos seus pensamentos, da sua impaciência, da irritabilidade, de uma emoção que toma conta de você até o ponto de você não mais conseguir controlar os seus pensamentos, as suas emoções e os comportamentos que você tem diante daquilo que você pensa ou sente. Olha, é possível que a ansiedade seja fruto de uma alteração na produção hormonal de serotonina, de endorfina, que são os hormônios reguladores do bem-estar. Mas também é possível que haja um componente genético, um componente hereditário, aquilo que é passado de pai para filho ou que é presente na família. Por exemplo, se você conviveu em um lar onde foi conflituoso, um lar onde era por hábito as pessoas sofrerem por antecipação, estarem sempre irritadas, estarem sempre aceleradas, isso já é um fator que predispõe a sua ansiedade. Nesse caso, o componente chamado ambiente é que foi determinante para a construção da ansiedade na sua mente. Quando você geneticamente já tem essa predisposição, significa que também geneticamente o seu pai ou a sua mãe, o seu avô, não sei, algum parente seu direto ou até um pouco mais distante, tenham já sofrido de ansiedade e carreguem esse gene. Então, ele, além de ser hereditário, passado de pai para filho, também tem o componente genético na sua vida. E isso faz com que você tenha ansiedade em decorrência ou do ambiente, ou da hereditariedade, enfim, presente sempre em uma construção familiar, que é a nossa principal escola de emoção. E o transtorno da ansiedade generalizada é uma disfunção emocional. Eu quero agora te falar o meu porquê. Por qual motivo eu estou aqui conversando com você a respeito de ansiedade? Por qual motivo eu dediquei os meus estudos, eu dediquei a minha formação ao transtorno da ansiedade generalizada? Pois bem, eu fui uma criança ansiosa. Eu roía a unha, eu ficava nervosa na escola sem motivo, eu estava sempre sofrendo por antecipação em uma prova, ou em uma apresentação de dança, ou em uma reunião de amigos, ou em um aniversário, enfim. Eu fui uma criança ansiosa. Consequentemente, eu cresci e me tornei uma adulta ansiosa. E durante muito tempo da minha vida, eu convivi com as consequências da ansiedade, trazendo para minha vida uma série de danos, uma série de prejuízos, que me impediam muitas vezes de progredir profissionalmente falando, de progredir pessoalmente falando. Eu estava sempre desejando mais, cada vez mais, nunca era o bastante e por conta disso me excedia em muitos momentos. Me excedia enquanto mãe, me excedia enquanto profissional, me excedia enquanto esposa, ou seja, eu estava sempre um pouco acima
da média. Não positivamente falando, mas em termos de excessos. Nós vivemos atualmente em uma sociedade cheia de excessos, em uma sociedade urgente, acelerada. Então, de certa forma, passou a ser comum ter pessoas que se excedem, ter pessoas que buscam a alta performance baseada no excesso de algo em alguma coisa. Mas, na verdade, ser uma pessoa que tem alta performance é exatamente o contrário. Uma pessoa que vive em alta performance, ela encontra o equilíbrio em todas as áreas da vida, sem excessos. Sem excessos enquanto mãe, sem excessos enquanto profissional, sem excessos enquanto esposa, sem excessos enquanto amiga, enfim. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, sem disfunção emocional. Eu tive a felicidade, durante os meus estudos, de desvendar uma série de consequências da ansiedade em pessoas comuns, no nosso dia a dia, em pessoas que conviviam comigo, ou em pessoas que estavam até um pouco distantes de mim, mas que eu as observava. E essa felicidade trouxe para mim uma tomada de consciência. Observando as outras pessoas, eu comecei a entender que eu tinha os mesmos sintomas dessas pessoas. E que por isso, se eu achava que aquela pessoa precisava de ajuda, eu também precisava de ajuda. Eu resolvi cuidar de mim mesma. Resolvi amar a mim mesma, sabendo que amar a mim mesma era, antes de tudo, tratar das minhas debilidades, das minhas disfunções, dos meus transtornos emocionais. E isso não fazia de mim uma pessoa pior, uma pessoa doente, pelo contrário. Fazia de mim, sim, uma pessoa vulnerável, mas capaz de se fortalecer e de ser ainda melhor, por reconhecer que naquele momento eu estava precisando de ajuda. Naquele momento eu precisava de cuidados, eu precisava de amparo. Então, foi aí que eu me descobri, enquanto um ser que é ajudado e um ser que ajuda as outras pessoas.